Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia, abra ela. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. E o versículo 10. Atos capítulo 20. E o versículo 10. Enquanto você acha, minha gratidão a Deus por mais uma vez poder estar em sua casa e em sua presença para adorá-lo, para glorificá-lo, pois nós entendemos o quão importante é estar aqui e o quanto o nosso coração deve ser grato por esta oportunidade. Minha gratidão também, mesmo na ausência, mas ao apóstolo Valdivino, a bispa Irene, pastor Cleito Simões, todos os demais obreiros, pastores, membros, servos desta casa. Que Deus continue abençoando da porta ao púlpito. Meu desejo e oração, que Deus continue abençoando e prosperando esta casa. Atos capítulo 20 e o versículo 10. Você que achou, diga amém. Diz o texto: contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Eu vou repetir. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Tome seu assento, adorando a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, diante de um dos acontecimentos mais conhecidos, se não por todos, mas pelo menos pela maioria de nós que aqui estamos. O livro de Atos dos Apóstolos tornou-se conhecido pela maioria de nós, principalmente pelo capítulo 2. É de conhecimento nosso, mas apenas como guisa de introdução, que Atos dos Apóstolos foi escrito, o autor deste livro é Lucas, conhecido como o médico grego ou médico amado. Lucas escreve 2 livros no Novo Testamento. O primeiro é o Evangelho de Cristo, mas que leva o seu nome, Lucas, e o segundo é o livro que acabamos de ler, Atos dos Apóstolos. Em Lucas, o seu objetivo é provar e mostrar os milagres de Cristo, as obras de Cristo, e mostrar a vida de Cristo como homem, mas também como Deus. Já em Atos, o seu objetivo é diferente, o seu propósito é diferente, aquilo que ele tem para passar para o povo e para aqueles que iriam ler a mensagem que ele escreveu, é totalmente diferente do evangelho que ele escreveu. Em Atos, o objetivo de Lucas é provar e mostrar para nós o nascimento da igreja primitiva, o crescimento desta igreja e o avanço da igreja mesmo em tempo de adversidade. Lucas vai mostrar para nós que o povo de Deus, os homens escolhidos e chamados por Deus, a igreja, estava crescendo e pregando a palavra de Deus, mesmo que a adversidade o cercava. E a Bíblia vai dizer que a igreja crescia mesmo em tempo de adversidade e a palavra era pregada. O que me chama a atenção é que em Atos, no capítulo 1, Lucas já introduz com os últimos dias de Jesus na face da terra. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão mostrar para nós os milagres de Cristo, as obras de Cristo, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição. Só que agora Lucas em Atos vai mostrar para nós um Jesus que já morreu, já voltou aos discípulos, já restaurou a vida de Pedro. E agora ele introduz no capítulo 1, mostrando para nós uma promessa que Jesus vai dizer aos discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém até que sejais cheios pelo Espírito Santo. Os discípulos têm então em mente a ordenança de Cristo, a ordenança do Mestre para que ficassem em Jerusalém até que fossem cheios pelo Espírito Santo. Perceba que quando Jesus vai dizer para que eles ficassem em Jerusalém, Jesus não vai dar os dias exatos, Jesus não vai dizer quanto tempo eles deveriam ficar,
mas Jesus estava dizendo e ordenando a eles que ficassem naquele lugar e não saíssem de lá enquanto não fossem cheios pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer para nós que a igreja estava reunida, o povo estava reunido, e este povo estava unido e reunido em oração e totalmente voltado diante de Deus, esperando que a promessa do céu se cumprisse, o derramamento do Espírito Santo. Este povo então vai agora no capítulo 2, a partir do versículo 1, viver o dia de Pentecostes. A Bíblia vai dizer que todos estavam sentados no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e desceu sobre aquela casa, e encheu todos os que ali estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Nós conhecemos o texto, admiramos o texto, e era conhecido se não por todos, mas pelo menos pela maioria de nós. Em Atos no capítulo 3, perceba e prepara o pulmão para dar glória, porque Jesus já não está mais de forma corpórea entre os homens, entre os discípulos. Jesus já foi assunto ao céu. Agora, Jesus deixou então diante dos homens, ou nos homens, a oportunidade e o poder pelo seu nome, por intermédio do seu nome, de colocar as mãos e os enfermos serem curados, de liberar uma palavra e haver restauração e ressurreição pelo poder da palavra. E entenda, o que me chama a atenção é que o poder não está em quem fala, o poder não está em quem coloca a mão, o poder não está naquele que pronuncia a palavra. Jesus foi muito claro em dizer que o poder não estaria em nós ou no nosso nome, mas sempre estaria no nome que salva, sempre estaria no nome que cura, sempre estaria no nome que liberta, sempre estaria no nome que transforma. É por isso que nós viemos para cá esta noite, debaixo da autoridade deste nome, porque acreditamos que se esta noite eu pregar no nome dele, há poder no nome dele para alcançar a tua casa. Se nós falarmos no poder que há no nome dele, ele é poderoso para alcançar a tua família, ele é poderoso para alcançar a tua casa, ele é poderoso para alcançar o doente, ele é poderoso para alcançar o enfermo, porque o poder não está no Felipe que prega, mas está na palavra que é pregada esta noite. Há poder na palavra de Cristo. Então vai acontecer um milagre em Atos no capítulo 3, e esse milagre é decorrente não por quem fala, mas pelo poder do nome que havia sido dito. Então, este povo está vivendo um milagre. Pedro e João estão diante de um milagre que Cristo vai operar por intermédio deles. O que me chama a atenção é que agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a Bíblia vai dizer e mostrar para nós a vida de um homem, ou na verdade, a sua morte. Este homem nós conhecemos, é Estevão. É no martírio de Estevão que nós encontramos um jovem, um homem, por nome Saulo. Saulo era judeu, é ele mesmo quem diz que nasceu em Tarso. É de conhecimento nosso, ali para cá, que todo menino judeu, aos 5 primeiros anos de idade, todo menino judeu decora e grava os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco ou Torá. Aos 10 anos de idade, já que gravaram os 5 primeiros livros da Bíblia, agora estes meninos também vão decorar e aprender sobre os livros históricos, proféticos e também os livros poéticos. Aos 12, 14 anos de idade, todo menino judeu tem diante dele a oportunidade, ou na verdade, 2 caminhos para que um fosse seguido. Todo menino judeu, aos 14 anos de idade, tem a responsabilidade ou de ser criado aos pés de um mestre, ou seguir a profissão do seu pai. Nós sabemos que Cristo decidiu seguir a profissão do seu pai, sendo carpinteiro. Já Saulo, este homem, este jovem, decidiu, e pela sua família e pela cultura daquela época, que seria criado aos pés de um mestre. É por isso que Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Este homem torna-se conhecido pela sabedoria que tem.
Este homem torna-se aplaudido pelo conhecimento que tem diante dos homens. Só que é Pedro que diz que todos nós deveríamos crescer em graça e em conhecimento. O que me chama a atenção é que este Saulo está crescendo em conhecimento. O seu conhecimento atrai a multidão. O seu conhecimento lhe causa aplauso. O seu conhecimento atrai pessoas para lhe ouvirem. Só que ainda há uma coisa que Paulo não tem, e o que falta em Paulo é a graça. Paulo tem conhecimento para discursar diante do povo. Paulo tem conhecimento para falar diante do povo. E olhe para cá, todos nós sabemos que o conhecimento atrai muita gente. Pelo conhecimento, pessoas sentam para te ouvir. Pelo conhecimento, pessoas desejam ouvir aquilo que você dirá. Só que precisamos entender que devemos carregar não somente o conhecimento, mas precisamos ter também a graça, porque o conhecimento atrai as pessoas, mas é apenas a graça que faz alguém entrar dentro dessa casa e voltar para casa totalmente mudada e transformada. Precisamos voltar a entender que precisamos estudar, que precisamos mergulhar nos estudos para ter e adquirir conhecimento, mas precisamos dobrar os joelhos no chão e orar dizendo: Pai, não deixe faltar a graça sobre a minha vida, não deixe faltar a unção sobre a minha vida. Eu prego para alguém que tem chamada para cantar, eu prego para alguém que tem chamada para pastorear, eu prego para alguém que tem chamada para liderar e para pregar, e eu vim como um alerta ao teu coração esta noite dizer: adquira e busca conhecimento, mas não deixe a graça faltar sobre a tua cabeça, não deixe a unção faltar. O conhecimento atrai muita gente, mas é só a graça que alcança, é só a graça que liberta, é só a graça que transforma, é só a graça que cura. É por isso que o céu está aberto sobre esta casa. Aonde tiver uma mão levantada, receba mais dessa graça agora, receba mais dessa unção agora, receba a graça agora, receba a graça agora. Agora, aonde tiver uma mão levantada, que paira sobre esta casa não apenas o conhecimento, mas que a graça te alcance agora, que a unção seja derramada sobre a tua vida agora. Se você deseja mais da graça dele, levanta a mão para o céu para adorar a ele, levanta a mão para o céu para glorificar. Tenha conhecimento, mas não deixe faltar a graça. Adquira conhecimento, mas não deixe faltar a graça. É por isso que há muita gente em nosso meio que nós olhamos e dizemos: conhece muito, mas já percebeu que quando fala não sentimos nada, que quando faz, nada do que faz nos alcança ou mexe no nosso espírito. Por quê? Porque tem conhecimento, mas falta graça. Mas é muito bom ouvir alguém que tem conhecimento do que fala, mas quando fala, o enfermo sai curado. Quando fala, aquele que entrou totalmente carregado pelas potestades e obras malignas, sai daqui liberto pelo poder que há no sangue de Cristo. Este homem está crescendo, este homem zela pela lei, e pela lei, é por isso que em Atos, no capítulo 9, ele tem cartas e vai partir rumo a Damasco, para prender os cristãos que lá estavam. Este homem, é um homem que agora em Atos, no capítulo 9, é alcançado por Cristo, mudado pela sua palavra, transformado pelo seu nome, e recebe então a graça de Cristo na sua vida. Este Paulo é um homem que nós admiramos, porque na sua conversão, ele passa 3 dias e 3 noites, diz o texto, orando e jejuando. Este homem foi tão impactado pela chamada de Cristo, este homem foi tão alcançado pela mensagem de Cristo, que ele tem uma vida totalmente mudada e transformada diante da vida que ele tinha outrora. Este homem agora está crescendo, este homem que agora está diante de Cristo, diante da mensagem de Cristo, agora tornou-se então um pregador da palavra de Deus. Olhe para cá, o que me chama a atenção
é que este homem que perseguia a igreja agora torna-se um dos maiores fundadores da igreja. Este homem torna-se um dos maiores missionários que nós conhecemos. Este homem torna-se uma grande voz profética no Novo Testamento. Este homem torna-se um dos homens que nós mais admiramos, um dos maiores fundadores de igreja no Novo Testamento. Este homem agora então se entrega totalmente para a vida cristã, se entrega para o evangelho. Este homem agora vai pregar a palavra de Cristo com tanta autoridade, grave isso. A mensagem que Paulo pregava sempre foi uma mensagem cristocêntrica. A mensagem que Paulo transmitia sempre foi uma mensagem colocando Cristo no seu devido lugar e deixando que o homem ficasse embaixo, entendendo a dependência que nós temos de Cristo. Este Paulo é um Paulo que conhece muito sobre a palavra de Deus. A mensagem que Paulo pregava sempre trouxe vida para quem lhe ouvia. A mensagem de Paulo sempre alcançava os ouvidos daquele que estavam diante da sua palavra, ou da palavra que estava sendo pregada. O que me chama a atenção é que agora em Atos, no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que este Paulo está diante de alguns dos discípulos e vai se perguntar: vocês são batizados? E eles dizem: é claro que somos, mas pelo batismo de João. Aí Paulo vai se apresentar para eles e mostrar a graça que tem, porque diz: este batismo que vocês receberam é o de João. Só que João, enquanto batizava, já dizia: eu vim primeiro e vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que ele é maior do que eu não sou digno nem de abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele que vem depois de mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Os discípulos então vão dizer que não conheciam este batismo. Este homem que outrora havia ou tinha apenas o conhecimento, agora vai provar a graça que tem, porque diz o texto que colocando a mão sobre os discípulos, está no texto para não dizer que é heresia, todos receberam o Espírito Santo e foram imediatamente batizados. Paulo está mostrando e provando a intimidade que tem com Cristo. Só que olhe para cá, porque agora isso daqui vem como um alerta para o nosso coração, porque o povo que está à volta sabe a intimidade que Paulo tem e o poder que há no nome de Cristo que Paulo prega. É por isso que agora a Bíblia vai dizer que se posicionaram alguns homens diante de algumas pessoas que estavam tomadas de espíritos demoníacos, e agora diante deles eles vão querer expulsar o demônio. Só que os demônios então vão olhar para esses homens e dizer: eu conheço o Cristo que vocês falam, eu conheço Paulo que vocês dizem, mas vocês nós não conhecemos. Isso vem como um alerta ao nosso coração, porque há alguém que acha que devemos caminhar sobre a intimidade de que alguém tem. Alguém que se escora na intimidade que outra pessoa tem. Eu te provo e melhora para você entender. Há alguém que vem para cá dizendo: meu pai é de oração, eu não preciso ser. A minha mãe é de oração, eu não preciso ser. Quando na verdade, intimidade com Deus não é no coletivo. Intimidade com Deus é no individual. Tem coisas que vêm para nós no coletivo. Por exemplo, estamos aqui e se todos nós nos entregarmos, a presença dele vem para nós de tal maneira e enche a todos nós. Só que a vida de intimidade com ele não é no coletivo, é no individual. Porque não é justo alguém que ora pouco receber o mesmo tanto que alguém que ora muito. Não é justo alguém que paga o preço da oração viver as mesmas coisas que alguém que leva a vida de qualquer forma. É por isso que isso vem como um alerta para nós: cuidado em
sem se apoiar na intimidade que alguém tem com Deus. A intimidade que ele tem com Deus ficou para ele, mas nós precisamos nos posicionar e dizer: eu também quero mais do céu sobre a minha casa, eu também quero mais do céu sobre a minha vida. Se é verdade, levanta a mão para o céu para adorar ao nome de Deus. Precisamos entender e voltar a entender que precisamos ser uma geração que anda de joelhos, que caminha de joelhos, que não decide para depois orar, mas que ora para depois decidir. Não que sai para depois buscar, mas que busca a Deus para depois tomar alguma atitude, alguma decisão. O capítulo 19 agora é causado por um grande alvoroço. A mensagem está sendo pregada. O versículo 23 vai dizer que há um alvoroço naquele tempo, naquele período, neste dia, por conta do caminho, Cristo que estava sendo pregado. Por quê? Porque a mensagem de Cristo estava sendo pregada e eles estavam perdendo aquilo, ou a idolatria à deusa daquela época, a deusa Diana. É neste período, é nesse contexto de alvoroço que o capítulo 20 introduz dizendo: depois deste alvoroço. Depois desse alvoroço, Paulo passou pela Macedônia. Depois desse alvoroço, Paulo passou pela Grécia. Só que agora, a Bíblia vai dizer que Paulo chegou a Troade, aonde passaria 7 dias. A Bíblia vai dizer para nós que Paulo decidiu, no primeiro dia da semana, ele viajaria no dia seguinte. Só que agora, no dia anterior, ele está no cenáculo. E olhe para cá e enche o pulmão para dar glória daqui a pouco. Porque diz o texto que ele está no cenáculo, pregando a palavra, ensinando. Eu gosto dos detalhes, porque a Bíblia vai dizer que ele ensinava no cenáculo. As luzes estavam acesas. Nós entendemos e compreendemos que o cenáculo estava lotado de pessoas para ouvir a mensagem de Paulo, pessoas que estavam sedentas para ouvir a mensagem que Paulo traria naquela noite, para viajar no dia após. Só que perceba que enquanto Paulo está pregando, há um cenário diferente, porque enquanto Paulo prega, a Bíblia vai dizer que há um jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela. Olhe para cá e grave isso. Ninguém chega dentro de um cenáculo e já corre direto para a janela. Ninguém chega dentro de um ambiente de adoração, de culto a Deus, e já mostra que não está a fim de se entregar totalmente às coisas de Deus. Ninguém desvia de uma hora para outra. Ninguém cai de um dia para o outro. Isso são consequências de coisas que já estão sendo geradas. Este homem, este jovem, enquanto Paulo prega, diz o texto que ele está sentado na janela. Este homem tem o mesmo comportamento da igreja de Laodiceia no capítulo 3 do Apocalipse. Quando Jesus vai olhar para a igreja e dizer: eu tenho contra vocês algo, porque vocês não são nem frio, nem quente, mas são morno. O que é que Cristo estava dizendo? Vocês não decidem que lado estão, vocês não sabem que posição tomam, não sabem se são fiéis a mim e a minha palavra, ou se entregam ao mundo e às coisas do mundo. Aí Jesus estava dizendo: é por isso que, porque vocês não decidem o lado que vão, porque vocês não decidem o caminho que vão seguir, eu vomitarei vocês da minha boca. Este homem representa a mesma igreja que Paulo agora escreve em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, dizendo que há em nós uma guerra da carne e do espírito. Este homem está simbolizando uma guerra que há entre nós. Já percebeu que tem dias que a gente acorda com uma vontade tremenda de orar?
Tem dias que a gente acorda com uma vontade absurda de buscar a Deus. Só que já tem dias que a gente acorda e não está com vontade de orar. Não tem vontade de ler a Bíblia. A fraqueza parece que toma conta da nossa alma e a gente se pergunta: por quê? Como? Se ontem eu estava totalmente íntimo e com vontade de buscar a sua face e a sua presença, mas agora eu já estou fraco e quase para cair. Porque isso mostra que dentro de nós há um lado que puxa para as coisas espirituais, mas há um lado que puxa para as coisas carnais. Este Eutico que está sentado na janela simboliza como a maioria de nós já vivemos em alguns períodos da nossa vida. Porque o que me chama a atenção é que Paulo estava pregando, e sabe qual é o problema de Eutico? O problema de Eutico não começa ao sentar na janela, começa a estar no cenáculo, mas não se envolver em nada do cenáculo. O problema de Eutico não começa quando ele sobe na janela. O problema de Eutico começa há muito tempo antes, quando ele entra para o cenáculo, mas senta como se fosse uma noite de reunião. Ele vem para o cenáculo, mas senta como se fosse uma noite ou um encontro de amigos. Ele vem para o cenáculo, mas dentro do teu coração não há uma vontade de adorar a Deus. Ele vem para o cenáculo, e olhe para cá, o problema de Eutico é que ele está no cenáculo, mas nada que acontece no cenáculo muda a alma dele por dentro. Paulo está pregando, e o problema é que a mensagem que Paulo prega não muda Eutico por dentro. E há um problema na minha geração, porque nós viemos para a casa de Deus em um culto como esse, e achamos que essa noite é apenas mais uma noite, é apenas mais um culto, é apenas mais uma oportunidade, quando na verdade deveríamos entrar por essa porta dizendo: eu quero me envolver em todas as coisas do cenáculo, eu quero me envolver em todas as coisas que acontecerá lá dentro. Se mandar ficar em pé para adorar a Ele, eu quero estar em pé para adorar a Ele. Se mandar ficar sentado, mas continuar adorando a Ele, eu quero adorar a Ele. Está na hora de se levantar uma geração que venha para cá dizendo: eu não quero apenas estar lá com o corpo, mas eu quero que minha alma esteja lá para adorar a Ele. Eu quero servir a Ele não apenas com o corpo, mas eu quero entregar a minha alma diante dEle. Entenda que tem problemas, fraquezas, que não acontecem de uma hora para outra. Aí a gente se pergunta: por que eu estou tão fraco desse jeito? É que tem coisas pequenas que a gente considera pequena demais e deixamos entrar, e não entendemos que pequenas coisas causam uma lacuna muito grande entre nós e Deus. Cuidado com as coisas que você considera pequenas. Cuidado com o pecado que você diz que é pequeno e que não vai matar a sua alma. É esse pecado que você considera pouco. É esse momento que você considera não significante, que pode causar uma lacuna muito grande, te distanciar de Deus, a ponto de ser difícil voltar para o centro do Evangelho novamente. O problema de Eutico é que Paulo prega, só que a mensagem que Paulo prega não invade a sua alma. E perceba que o problema não está na mensagem que Paulo prega, porque se o problema estivesse em Paulo ou na mensagem que ele prega, não seria só Eutico que estaria naquela posição, muita gente já teria saído. Então está provado que o problema não está em Paulo e nem na mensagem que está sendo pregada. O problema está dentro de Eutico. E olhe para cá, eu preciso dizer isso ao teu coração, ou presencial, ou aonde esta mensagem chegar. Cuidado em estar dentro do cenáculo, mas considerar este lugar como qualquer outro lugar. Cuidado em entrar para dentro dessa casa e dizer: eu vou para lá, mas eu posso
continuar como Eutico em uma janela. Por quê? Porque eu sou 50% crente e 50% não. De sábado e domingo eu até gosto de ouvir os louvores que são cantados lá dentro. De final de semana eu até gosto de ouvir as mensagens que são pregadas lá dentro. Só que quando chega a segunda-feira, aí eu já mudo o meu comportamento, porque agora o que manda em mim é o que muda e mexe do lado de fora. Eu vim pregar para alguns Euticos esta noite e dizer: cuidado, porque o sono virá e a sua alma será puxada para aquilo que você mais alimenta. Se você alimentar a carne te matará. Mas se você fortalecer o Espírito trará vida. O Espírito te encherá a ponto de, mesmo que a vontade bater na tua alma de desistir e abandonar tudo, mas você levantará a mão para o céu para dizer: eu não posso sair da casa dele, eu não posso sair da presença dele. A presença dele é o que satisfaz a minha alma, a presença dele é o que inunda a minha alma. Levanta a mão para o céu para adorar. Eu vim pregar para alguns Euticos esta noite e dizer: está na hora de tomar uma posição e parar de se entregar para as coisas do lado de fora e dizer: eu quero me entregar à palavra dele, eu quero ter compromisso com a verdade, eu quero me entregar às coisas de Deus. Se é verdade, levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também. Aonde tiver uma mão levantada, eu profetizo: o Espírito Santo te encherá, a graça te tomará, a glória te tocará e o diabo não te matará. Eu vim pregar para alguns Euticos esta noite e dizer: o Espírito te encherá, a graça te tomará, o diabo não vai ter poder sobre a tua casa, mas o Espírito tomará conta da tua alma. Aonde tem um Eutico que deseja mais da presença de Deus. Eu vim pregar para alguns Euticos que entendem que falharam. Eu vim pregar para alguns Euticos que entendem que erraram. Eu vim pregar para alguns Euticos que entendem que caíram, mas se posicionaram diante desta casa dizendo: eu preciso da tua graça, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua presença. Aonde tem alguém sentindo a presença dele, aonde tem alguém sedento pela presença dele, levanta a mão para o céu. Aonde tiver uma mão levantada, receba mais a presença dele agora. Seja cheio para essa presença agora, 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 agora. Seja cheio por ele agora, seja alcançado por ele agora, 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 agora. Eu vim esta noite pregar para dois tipos de crentes que estão dentro desta casa. O primeiro é Eutico, e eu vim te alertar e dizer: saia desta janela antes que ela te puxe para o inferno. Eu não vim brincar de ser crente, muito menos de pregar. Se fosse para brincar de pregar, eu preferia ficar em casa. Eu vim aqui pregar o que o céu está ministrando ao meu coração, e eu vim alertar o coração de alguém e dizer: desça desta janela antes que ela te leve para o inferno. Desça deste lugar, decida viver completamente diante de Cristo. Mas eu vim pregar também para alguns Paulos que estão aqui ou que ouvem esta mensagem, porque perceba, Paulo está pregando, Eutico caiu. O problema está em Eutico que caiu. Só que Paulo entendeu o que uma igreja que se diz ser missionária, a igreja da última hora, o comportamento que precisamos ter. Paulo está pregando, o cenáculo está lotado, Eutico caiu, e perceba que a proporção de Eutico perto do cenáculo cheio é pouco demais. Só que o evangelho nunca foi quantidade. O evangelho sempre foi por amor a almas.
Essa igreja pode estar lotada do púlpito à porta a ponto de não caber mais ninguém. Só que se um se afastar daqui de dentro, não desmerecemos que ficaram, mas também não podemos abandonar o que se foi. Porque Paulo entendeu: eu prego e Eutico caiu, eu não fiz nada para que Eutico caísse, só que eu não posso continuar a minha vida com Eutico no chão. Eu não posso continuar caminhando como se nada tivesse acontecido. Eu não posso continuar pregando com Eutico no chão. Eu não posso cantar enquanto o Eutico está no chão. Eu não posso adorar enquanto o Eutico está no chão. Eu vim pregar para alguns Paulos esta noite, dizer: se tiver que parar um pouco, pare. Se tiver que dar uma pausa, um pouco, pause. Mas não abra mão de um Eutico que caiu. Não abra mão de alguém que se afastou. Todos nós conhecemos. Inclusive hoje à tarde eu vi um vídeo de dois amigos meus. Um deles me acompanhava nas igrejas que eu pregava, inclusive veio aqui. Saía comigo, tinha um desejo de pregar a palavra de Deus, lia a Bíblia, se entregava, mas por um descuido caiu. Eu não estou julgando nem ele nem os outros Eúticos que caíram. Eu só estou dizendo que precisamos parar um pouco e dizer: é um diante de muitos, mas ele tem o mesmo valor que todos que aqui estão. Nós olhamos para alguém que está nas drogas e dizemos: nas drogas eu não desço do altar para pregar. No crime eu não vou atrás para pregar. Quando na verdade não há motivo algum para Paulo continuar pregando e Eutico continuar no chão. Do que adianta eu continuar pregando para aqueles que estão em pé e esquecer e abandonar um Eutico que caiu? Do que adianta eu continuar caminhando como se nada tivesse acontecido, mas a consciência saber tem um Eutico no chão? Do que adianta continuar, mas ter a certeza de uma coisa: tem um Eutico que estava no cenáculo me ouvindo. Tem um Eutico que era cheio do Espírito Santo. Ele caiu, eu não fiz nada para que ele caísse, mas eu não posso continuar com ele no chão. Eu vim pregar esta noite, e oxalá, o meu desejo é que saia de dentro dessa casa, permita-me a simplicidade no plural, para dizer que sairão Paulos de dentro desta casa dizendo: eu não vou continuar enquanto o Eutico não se levantar. Eu não vou continuar enquanto eu não trouxer Eutico de novo. Eu não vou continuar enquanto todos estão olhando e dizendo: o Eutico caiu e já morreu, não adianta ir atrás. Mas eu vim pregar para uma geração de Paulo que vai dizer: ele está morto para quem julga do lado de fora, mas nós temos a mensagem que traz vida, nós temos a mensagem que ressuscita, nós temos a mensagem que é verdade. A mensagem alcançará Eutico lá fora. Eu vim pregar para Eúticos que caíram e dizer: fica em paz, Deus vai levantar um Paulo para te abraçar, Deus vai levantar um Paulo para te alcançar, Deus levantará Paulos na nossa geração. Ei, Paulo, não continue enquanto o Eutico está no chão. Ei, Paulo, não dê ouvido para quem está dizendo que Eutico morreu. A mensagem da verdade da vida está em nossas mãos. E diz o texto que enquanto Paulo prega e percebe que Eutico caiu, diz o texto que ele para o seu sermão e vai tomar uma atitude que todos nós deveríamos. Desceu, irmão. Eu gosto da simplicidade de Paulo. Ele está no terceiro andar pregando. Eutico caiu. Ele para o sermão. É uma conjectura minha.
olha para os irmãos do cenáculo e diz: irmãos, segure só um pouquinho, porque nós somos um corpo, caiu um membro. Nós somos uma família, está faltando alguém. Paulo está dizendo: alguém caiu, nós devemos parar e alcançar. É por isso que o texto vai dizer que ele para o seu sermão, desce, e o versículo que lemos diz: e debruçou-se sobre o jovem, lhe abraçou. Porque o que me chama a atenção é que quem está dizendo que está morto, diz que está morto porque vê de longe. É que muita gente critica e diz que está morto e só olha de longe, mas não sabe que passa perto. Tem muita gente que julga olhando de fora e não sabe o que você passa dentro. Aí Paulo está dizendo: não adianta eu ficar de longe olhando e julgando se eu não abraçar. Não adianta eu apontar o dedo julgando pelo erro, pela queda que teve, e não saber o que se passa. Eu preciso chegar mais perto, eu preciso chegar mais próximo, eu preciso descer, eu preciso me ajoelhar, eu preciso abraçar. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e uma coisa que falta em nós é abraços. Eu não estou dizendo de abraço, esse abraço que a gente cumprimenta, nem pergunta o que a pessoa está passando, um abraço de cumprimento, que cumprimenta, vai embora. Eu estou dizendo de abraço que abraça e não solta enquanto não dizer, o que é que você está passando? O que é que está acontecendo? Está na hora de se levantar pessoas em nosso meio, que abraçarão pessoas que caíram para dizer: eu estou contigo até você se levantar. Eu estou com você até você se posicionar. Felipe, eu falhei. Eu não estou preocupado com a sua falha. Eu não estou preocupado com o teu erro. Eu não vim apontar e julgar a tua queda. Eu estou diante de você para dizer: eu preciso te abraçar. Eu preciso te abraçar. Eu preciso te alcançar. Deus levantará Paulos em nossa geração para dizer: eu vim para te abraçar. Eu vim para te abraçar. Eu vim para te abraçar. Eu vim para te levantar. A tua queda não me afasta de você, o teu erro não me leva para longe de você, o teu pecado não me distancia de você. Você falhou, mas eu vou te abraçar. Você errou, mas eu vou te abraçar. Você caiu, mas eu vou te abraçar. Vou te abraçar. Eu vou te abraçar. Eu termino. Paulo abraça e diz: não temam, porque a alma não temam, porque a alma está viva. Está na hora de parar esse monte de crente querendo destruir crente. Está na hora de parar essa rivalidade dentro da igreja. Está na hora de parar esse exército contra exército dentro da igreja. Está na hora de se levantar alguém para dizer: ainda tem alma, ainda tem vida, ainda está vivo. Até quando lançaremos almas de crente no inferno? Até quando mataremos crentes? Porque olhamos para fora do país e olhamos e dizemos: que pena, estão perseguindo e matando os cristãos. Mas enquanto a gente no nosso meio que não mata tirando a vida, mas a língua está matando muita gente. Eutico já caiu e sabe que caiu. Você não precisa apontar o dedo para dizer que ele caiu. Eutico sabe que caiu, Eutico sabe que errou. Ele não precisa de você apontando e dizendo: está no chão porque errou. Ele sabe. Ele precisa do seu abraço. Ele precisa da sua palavra. Ele precisa da sua oração.
Chega de fazer grupo em WhatsApp para fazer panelinha e fala mal de liderança. Faz grupo no WhatsApp para dizer: vamos orar por quem saiu da igreja, vamos orar por quem está caminhando para o inferno. Eu termino. Paulo toma a mesma decisão de alguém que decidiu descer e nos trouxe aqui. Porque Paulo prega: o problema não está em Paulo, está em Eutico. Só que Paulo entendeu: o problema não é meu, o erro não é meu, o fracasso não é meu, a fraqueza não é minha, a frieza não é minha, não fui eu que errei, não fui eu que sentei na janela, o erro é de Eutico. Só que quem vai descer sou eu. Há mais de 2000 anos atrás, alguém tomou a mesma decisão. Olhando para você que hoje está sentado aqui, olhando para mim que hoje estou de pé aqui, entenda que todos nós erramos, e a Bíblia que diz que a consequência do pecado é a morte. Todos nós deveríamos morrer pelo nosso pecado e falha. Mas um dia ele olhou e disse: o erro não foi meu, a queda não foi minha, mas eu vou decidir descer para salvar a humanidade. É a Bíblia que diz que ele é o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Ele não errou, ele não pecou, ele não falhou, ele não transgrediu, ele não fez nada, mas decidiu deixar o céu de glória. Ele decidiu deixar o céu, as belezas do céu, a glória do céu, a grandeza do céu, o esplendor do céu, para olhar para nós caídos pelo pecado e dizer: eu vou descer para pagar o preço pela humanidade, eu vou salvar a humanidade. Se coloca de pé adorando o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Se coloca de pé adorando ao Cristo ressurreto. Eu devolvo o microfone, mas eu queria que você levantasse as duas mãos para os céus. Chega de tirar Cristo das nossas mensagens, Ele é o motivo da nossa mensagem. Chega de tentar tirar Cristo dos nossos altares, Ele é o dono desse altar. Chega de tirar Cristo dos nossos sermões, Ele é a razão de nós pregarmos. Levante as duas mãos para os céus. Aonde tiver alguém que entende que nós caímos, que nós falhamos, que nós erramos, mas Ele desceu e nos abraçou, fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Tem lágrimas sendo derramadas e é o Cristo ressurreto dentro da casa. Ele sabia que erraríamos, Ele sabia que pecaríamos, mesmo assim olhou para nós e disse: eu vou descer para pagar o preço, eu vou descer para salvar, eu vou descer para alcançar. Fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Aonde tiver uma mão levantada e um coração aberto, seja abraçado pela presença dEle agora. Seja transformado pela presença dEle agora. Aonde tiver alguém que reconhece que caiu, pecou e falhou, mas não é nada sem a presença dEle, sinta Ele te tocando agora. Sinta Ele te enchendo agora. Seja alcançado pelo abraço dEle agora. Seja